tarde, bom dia, né? Tudo bom? Ah, e a gente tá quase. Agora tá dando a virada, né, do meio-dia, quem já almoçou. Então já foi um prazer. O pessoal falou, Michele, ele vai vir para poder falar com a gente de bancário, de questões de consumidor. A gente está bem animado para poder te Beleza, hoje ouvir e foi um dia de bater esse fortes papo emoções, hoje. né? Faltou energia em boa parte aí do Brasil. Eu tive É audiência, eu tive verdade. audiência hoje em Formosa, do Goiás, outra em São Paulo, e aí, mas deu tudo certo. Consegui atender e fazer as manifestações devidas, mas foi no sufoco. A energia tá voltando aqui mais que em casa tem gerador, mas a energia tá bem ruim. Tá, né? Hoje teve quase todos os estados foram afetados por esse apagão aí de manhã, algumas regiões, semáforo, né? Tem bastante coisa que a gente vai contornando essas Exatamente. adversidades Então, aí que hoje a gente vai aparecem. falar sobre advocacia no direito bancário. Então, quem tá assistindo aí, já vou fazer um convite, né? Que compartilhe essa live. Tem um aviãozinho aqui embaixo, já pode chamar o seu colega, sua colega. Se você é estudante de direito também, pode participar, porque eu vou falar sobre o aspecto prático, né? Eu sou advogado, vivo disso e vejo o direito bancário como uma oportunidade muito boa para quem pretende faturar na advocacia, né? Sim. E mesmo para quem está começando, né, professor Joffre? Mesmo para quem está começando, é uma área que, como tem uma correlação muito clara do consumidor, né? Tem muita demanda, as pessoas chegam muito procurando advogado nessa área, diferente de algumas outras áreas que a gente precisa apresentar um plano, estruturar, essas demandas acabam É aparecendo uma de forma demanda que mais é bem mais evidente, né? recorrente, porque hoje todo mundo tem cartão bancário, né? Todo mundo tem algum tipo de contrato bancário. Desde a pessoa que recebe, sei lá, um salário mínimo ou menos, até um estagiário, né? Dizem qualquer Sim. pessoa, até estagiário. Não que estagiário não seja gente, mas qualquer pessoa tem um contrato bancário, seja um cartão do Nubank, seja uma conta no banco desse aí, no banco digital. Todo mundo é um cliente em potencial, porque os abusos acontecem a rodo, né? É que a gente fala muito do estágio, né? Quando falamos da área profissional, do trabalho, todo trabalho em geral tem uma conta, né? E o estagiário também acaba tendo uma conta, então por isso que dá para englobar todo mundo. Hoje em dia, até quem ainda não atua, não trabalha, não tem, como você falou, por contas bancárias digitais, bancos digitais, todo mundo pode abrir uma conta, ficou muito mais fácil, né? E aí tem público para a gente atender e pensar E em também, cenários. tem até um brocado romano, né? Que é o tribunal conhece a lei, né? Mas o direito, ele nasce dos fatos, tá? Então, antes de vir qualquer tipo de legislação, de qualquer coisa regulamentando no Brasil, existia um fato prévio que justificou isso. É como eu falo para todo mundo, Geoffrey, como é que funciona a questão da montagem de um produto jurídico? Olha, um produto jurídico ele existe porque tem uma necessidade, tem uma lei que regulamenta ou não tem uma lei, né? Nós temos um vácuo, e tudo que vem surgindo, ele surge de um fato que já aconteceu antes. Por exemplo, demandas que envolvem Sim. criptomoedas. Beleza, vai vir uma legislação para regular um fato que já surgiu em outra ocasião. As resoluções bancárias, elas surgiram porque antigamente qualquer pessoa abria um banco numa casa de comércio, perdão, abria uma conta bancária em banco, e não tinha uma certa regulamentação. E o Banco Central vem editando essas resoluções para buscar organizar o setor. Porque hoje em dia, se o advogado ele for atuar somente com aquele conhecimento raso do consumidor, CDC e Código Civil, a chance de improcedência é muito grande. Por quê? É muito fácil, vamos supor, se você faz uma demanda de golpe bancário, por exemplo, é muito fácil o banco arguir a excludente de ilicitude a culpa exclusiva da vítima. Aí quando você conhece o mecanismo bancário, conhece o que o banco deve fazer e não deve fazer, inclusive no que concerne a omissão, aí você consegue elevar a sua taxa de procedência. Com certeza. A gente já vai entrar um pouco mais nesse passo a passo, mas eu queria que você contasse um pouquinho também da tua história, Geoffrey, porque tem gente que de repente não te conhece, e quem não conhece, por favor, aproveite É, agora para já também seguir lá é as verdade. redes sociais. Eu estou nas redes Não é? sociais. Eu tenho um perfil Geoffrey Saraiva, que é o meu pessoal, que eu falo da minha família, eu posto um pouco de meme, algum conteúdo aleatório. Eu tenho o Geoffrey Advogados, que é o do escritório de advocacia, e eu criei um novo. Não sei porque que eu fiz. Eu fiz isso, mas eu não sei porque que Ah, eu fiz isso, mas, enfim, o advogado Geoffrey, porque lá eu me comunico só com o direito do trabalho e o direito de servidor público. Por que que eu fiz isso? Justificando, porque como eu tenho muito lead, muito cliente que vem do bancário, que é servidor público e que é trabalhador também, me procuravam perguntando se eu também tinha demanda. Já, um amigo meu recebeu um PAD, você faz?
E é uma demanda que o direito material não é uma coisa tão complexa assim. Então, eu resolvi abarcar também essa operação. Lá no escritório hoje, nós somos 6 advogados que compõem a operação. Tem uma sede em Teresina, no estado do Piauí, e também tem uma sede em São Paulo, lá na Sé, próximo ao Fórum Central Civil. Aí são cerca de 8 estagiários, acho que 8, 10 estagiários, uma coisa assim. E a nossa operação é essa, a prospecção. Como é que a gente é encontrado pelo cliente? Vamos supor que é 70% orgânico e 30% tráfego pago. Ou seja, o meu orgânico é muito forte, mas eu faço a produção de conteúdo de forma religiosa. Todos os dias eu estou gravando vídeo, estou escrevendo em blog, estou movimentando, estou mandando para minha base de contato meus conteúdos, porque eu entendo que isso é importante para mim. E vou até falar uma coisa que até muita gente reclama. Eu falo, ó, o conteúdo é mais importante do que o prazo. Com um conteúdo de valor, um bom conteúdo, você consegue ter 20, 30, 50 clientes. Com o prazo, você resolve um processo. Então, lá na minha operação, eu estou tentando sair um pouco assim da operação, do peticionamento, do braço mesmo, sabe? Porque eu vejo que eu me saio melhor colocando cliente para dentro do escritório. Já a parte de operação, eu consigo delegar com um pouco mais de facilidade, né? Ou seja, hoje em dia é mais difícil encontrar uma pessoa que saiba produzir um bom conteúdo de valor, um conteúdo que vai impactar as pessoas, do que uma pessoa que vai fazer manifestações de e-mail, contestações, recursos, porque o direito, ele não é uma coisa, não é um bicho de 7 cabeças, né? Então você consegue. E além disso, tem muita gente que pensa, o advogado bancário precisa saber de cálculo. Às vezes sim, às vezes não. Dependendo do tipo de demanda que ele é contratado, pode ser que seja importante um cálculo. Mas, em algumas demandas, não. Você consegue fazer uma análise rápida de um ponto específico de um contrato e já ver alguma oportunidade financeira naquele problema. Porque hoje em dia, o que o advogado tem que ser? Tem que ser aquele advogado que vê solução em problema. Ele não pode ser aquele advogado, aquele conhecimento amarrado. Eu sou advogado, especialista e não sei o quê. Você tem que ser especialista em problema. Por exemplo, dentro do direito do consumidor, tem demanda de plano de saúde, demanda de companhia aérea, demanda de hospital, demanda de seguro, demanda de banco. Quanto mais você... e é impossível você ser bom em tudo. Você não consegue abraçar o mundo. Então, quanto mais você nicha sua atuação, melhor a capacidade de você ser visto como referência naquela área e mais valor as pessoas vão ver no teu trabalho. E esses pontos são muito interessantes porque, às vezes, a gente está, como você comentou, num escritório com outros advogados e tem alguém que tem um perfil mais voltado à produção de conteúdo, de trazer os clientes, de mostrar as abordagens, de abrir possibilidades para o escritório. E vai ter outros colegas que vão trabalhar mais na parte processual mesmo, né? Seguindo os prazos, acompanhando os processos. Então, é legal essa composição e esse valor. Então, como a gente falou, quem não seguia até agora nas redes sociais, siga o Joff, vai ter muito conteúdo bacana, até para se inspirar e também ter ideia de como você pode atuar na tua área, na tua região, né? Enfim, buscando clientes e também explicando um pouco dos casos e como resolver esses problemas, como identificar, porque eu acho que muitas das vezes também, né, Joff, é a questão de identificar o problema e daí conseguir trazer uma solução que compõe, exatamente. Que resolva E de forma aqui também eu chamo a satisfatória. atenção para a questão da criatividade do advogado. Tem um livro, deixa eu ver, Hobby como Artista. Eu acho que eu já li esse livro, esqueci o nome. É de um artista, do escritor, cadê? Pitch Deck, não. Austin Kleon. Ele fala que você precisa... Pessoal, o conteúdo, ele está na internet, tá? Assim, o que é que eu acho? Ninguém inventou nada. Ninguém inventou nada. Sempre alguém copia de alguém. Por exemplo, eu faço de vez em quando os sketches, que é aquele conteúdo no diálogo que você utiliza o Chroma Key, que é aquela tela verde atrás. Quem utiliza muito é o Dr. Fran. Ele é muito famoso nas redes sociais e tal. Aí, que por sua vez, eu até converso com o Dr. Fran de vez em quando, ele já olhou de outros perfis de fora do Brasil também que fazem isso. Teve até um vídeo meu no Joffre Advogados que acho que 5 milhões de pessoas visualizaram esse Reels. É gente pra caramba. Só que qual foi o meu vacilo? Eu não monetizei bem esse vídeo porque eu não estava preparado para a quantidade de pessoas. Ó, no mês que eu fiz que esse vídeo viralizou, eu ganhei 85 mil seguidores com uma postagem. Eu fiz mais de 1.300 atendimentos. E o meu produto não estava formatado. Olha o problema. Ou seja, eu não tinha uma solução ainda, assim, formatada, para aquela pessoa que veio falar comigo. E quando eu falo solução, pessoal, é o seguinte. É quando a pessoa vai falar com você, você já tem um atendimento objetivo. Você já sabe o que é que ela tem, você já sabe a objeção, você já sabe quanto cobrar dela.
Então, isso é um atendimento que você consegue ser rápido. Diferente de você ser demandado por uma pessoa. Por exemplo, na internet, muitas pessoas me chamam. Se eu fosse dedicar muito tempo e muita conversa em cada atendimento, eu não iria protocolar tanto processo. Porque no cliente que vem da internet, do digital, você tem que ser muito objetivo. Tudo bem? Qual é o seu problema? Ó, eu vejo que é isso, a documentação é essa. E você aí você já passa o atendimento para outra pessoa. Por quê? Porque tem que ser rápido no atendimento. Porque se você ficar de conversa, se você não demorar, não fazer um bom pitch de vendas, o cliente ou vai para outro, vai esfriar o lead, ele não vai querer te contratar. E eu sou da tese que advogado tem que ganhar dinheiro. Advogado trabalha para faturar, para ganhar dinheiro, para viver bem. Muito embora muitas pessoas tentam falar que a advocacia não é lucrativa, advogar é muito lucrativo. E isso é bom também de desmistificar, porque muita gente fala, não tem, não dá mais. E não é bem assim. Eu acho que você tem que pensar em um escopo bem definido, como você falou, ter soluções claras, ter um bom fluxo dentro da operação. Cada um vai ter um tamanho de operação, mas se você tem um bom fluxo, olha, esse tipo de cliente, a gente atua assim, tem um contrato, já tem um direcionamento, a gente já tem passo a passo do que fazer, quanto cobrar, aquilo fica muito mais fácil para a operação e você começa também a ser indicado por outras pessoas pelo aquele mesmo tipo de processo, pelo aquele mesmo, um vizinho, um primo ou um parente. E aí, não só a captação dessa divulgação na internet, nas redes sociais, mas também as relações tradicionais, né, do boca a boca, das indicações, acabam reforçando. Para você acontece inclusive, aqui muito no meu disso sistema de ainda? atendimento, ó, pra você ter ideia, hoje, de 1 hora para cá, eu tive 28 chamadas no meu WhatsApp do escritório. Eu tenho uma média de 50 a 60 chamadas por dia. Minha taxa de conversão é alta, 10 a 15 a 20%. Eu consigo converter ele para cliente, sendo que eu cobro para dar entrada. Ou seja, muito advogado do cliente do digital não cobra para dar entrada. Eu cobro sempre algum valor para dar entrada. Em algumas situações muito excludentes, eu não cobro, mas a regra é cobrar honorários iniciais. E quando o cliente não tem condição, eu parcelo no cartão, no boleto, enfim. Eu quero que ele deixe o dinheiro na mesa quando já venha falar comigo. Quando você faz um bom atendimento, o cliente vai te ver como um cara, uma pessoa que resolve qualquer tipo de problema. Por exemplo, meu escritório tem um braço de direito de família. E aí agora de manhã já foram feitas algumas manifestações e já foi feito follow-up para passar feedback para o cliente. Seu processo foi movimentado, teve isso e aquilo, porque o cliente se sente aquele senso de pertencimento. Poxa, eu paguei o cara para fazer meu serviço, um processo. Tudo bem que o processo não está andando, mas a culpa é da justiça, não é do advogado. Mas o cara está aqui me dando satisfação. Ele percebe o valor naquele honorário que ele te pagou. Aí o cara, Joffre, eu viajei com minha família, fui para Orlando, voo atrasou 8 horas. Já vira, ele já traz outra demanda para você, porque quando você faz um bom atendimento. E o grande gargalo da advocacia que eu vejo é que os advogados não são ensinados a se comunicarem. Advogado, quando sai da faculdade, ele não sabe falar, ele não sabe. Quando eu comecei a advogar, eu tinha vergonha de falar o preço do meu trabalho. Eu enrolava para passar o preço, porque eu achava que era, nossa, muito caro, uma petição, um papel. Será que né? Fica naquela dúvida, será que tá bom? Será se tá caro? Será se ele vai fugir? Sabe, acho que o nome disso é síndrome do impostor, quando você não se sente capaz de resolver aquele problema. Mas depois de um tempo, eu comecei a entender que tem que cobrar bem mesmo, que eu tô aqui para faturar, para ganhar dinheiro, para resolver problemas. E o pessoal tem que me perceber como profissional. É isso que eu sou. Eu sou um profissional, eu estudo, eu trabalho, eu atendo, eu converso, eu dou atenção para quem me procura. E não vou cobrar por isso? Vou cobrar sim. E isso é bastante valioso assim, sobre o atendimento, a informação, né? Você manter o seu cliente sabendo do que está acontecendo, porque isso também é um trabalho. Às vezes a gente vê, não, mas o trabalho é quando resolve a demanda ou quando daí recebe um valor que o cliente queria. E na verdade não, o trabalho tem todo esse acompanhamento, esse atendimento, desde a abordagem inicial, de explicar como a coisa pode se encaminhar, passar confiança para o cliente também. E essas constantes interações, né, que você falou dos follow-ups, da gente dar satisfação para o cliente, é muito importante para esse relacionamento, para o cliente confiar cada vez mais e trazer as outras demandas. E também, nessas questões que a gente está falando bancárias, são questões sutis também, porque às vezes tem vergonha de contar que ela está com problema bancário. Porque é vergonhoso você abrir a sua situação financeira para um estranho, né? A pessoa nunca te viu. Semana passada eu atendi uma pessoa que ela caiu num golpe bancário, ela foi sequestrada, foi mais de quase 200 mil reais. E ela fez consentimento, o cara mandou, estava com a arma na cabeça, sabe? E ele demorou 5 meses para ir atrás, para conversar com o advogado, porque eles tinham vergonha de falar isso para uma pessoa, entendeu? Por isso que o acolhimento é a palavra de ordem lá do meu escritório. A pessoa chegou com um problema, acolha ela, fala que vai ouvir,
que vai entender. Por exemplo, no meu braço de direito de família, que eu também tenho no escritório, mas eu nem falo sobre isso nas redes sociais, mas eu tenho uma demanda também, todo mês. O principal ponto é a sua conversa sigilosa. Tudo que você tratar nesse atendimento vai ficar só entre você e o profissional que está te atendendo. Por quê? Porque a gente respeita o seu direito, respeita as suas escolhas. Tem várias situações que chegam no escritório que tem gente que, for falar para terceiro, teria muita vergonha, né? Assim como um golpe bancário, assim como um alto servidor público que não consegue pagar suas contas porque está super endividado. Você tem que acolher essa pessoa, entender o problema dela e passar uma solução. Por isso que é importante que a pessoa já tenha meio que alguns produtos jurídicos montados, porque ela consegue fazer um atendimento melhor. Diferente de uma pessoa, uma hora ela me procura para falar de direito penal, outra hora de direito eleitoral. Até a minha cabeça para funcionar, para entregar uma solução rápida, eu demoro nesse atendimento. Aí o cliente vai falar, pô, cara, ou ele não sabe, ou ele não está me dando atenção, vou procurar outro. Ou seja, você não vai conseguir abraçar o mundo. Sim. E essa questão do foco da atenção para os produtos, a gente está falando de produto, é um tipo de demanda, já ter encaminhado alguns tipos de processo, algumas coisas que você trabalha no escritório, evita que você fique justamente nessa pulverização, pensando, não, essa ação, essa também, tentando abraçar várias oportunidades ao mesmo tempo, sem estruturar elas antes, e aí você acaba ficando mais ligado na estudar para aquelas soluções técnicas do que realmente poder ter tempo para acolher, como você comentou, né, Geoffrey? Muitas das vezes é assim que falta o tempo. Você dedica a outra coisa e aquele acolhimento, aquele momento de você passar a confiança, tirar a vergonha da equação ali, da conversa, né? Porque é isso, a gente falou, poxa, pensa que situação difícil, a pessoa passou por um sequestro, a pessoa tem uma questão familiar delicada, ela tá ali, ela vai precisar mandar para alguém, mas até que ela ganhe confiança, demora um tempo. Todos nós, né, demoramos um tempo até conseguir realmente falar sobre questões mais sensíveis com um profissional novo. Então, o né? acolhimento é uma coisa assim, primordial no atendimento. Acolher para atender bem. E tem muita gente que atende de qualquer forma. Até conversa de WhatsApp, quando você manda uma mensagem escrita, ela é um pouco fria, sabe? A pessoa é um pouco impessoal demais. Então, em algumas situações, você pode mandar um áudio, falar, oh, tudo bem, se incomoda se a gente conversar por áudio, antes da gente marcar um atendimento. Então, o cliente tem uma urgência muito grande, você está ocupado, você pode, vou tentar te encaixar em um horário bem mais cedo, por conta da sua urgência. Então, assim, você consegue realmente trazer esse acolhimento para o cliente, sabe? E isso falta muito no advogado. Eu acho que a culpa é da faculdade, que não ensina essa galera a fazer um bom acolhimento, não ensina a fazer um bom atendimento. E aí a pessoa começa a advogar e começa com dificuldade financeira, mas calma que tem como corrigir isso, tem como corrigir. Eu era tímido, eu falava ruim. Eu tenho um canal no YouTube, tá até um pouco abandonado lá, tô com 2 meses que não posto vídeo lá, mas os meus primeiros vídeos eram horríveis. Horríveis. Mas eu continuei fazendo. E hoje eu considero que minha oratória melhorou um pouco. Ainda estou em processo de melhoria, né? Mas estou fazendo. Ainda sempre melhorando. O El perguntou, o El Carvalho, o que você fez para melhorar a sua comunicação? Me deixou uma pergunta sobre isso, né? Eu acho que tem a ver com essa prática que você está falando também de dar as caras também, de ir experimentando e na fazendo, verdade, a né? questão da melhoria da comunicação, ela passa do seguinte ponto. Primeiro ponto, perfeccionismo. Não vou fazer porque eu tenho medo de errar. Segundo ponto, o medo de ser ridículo. Não vou me expor porque eu vou me ridicularizar. Beleza, não vou. Terceiro ponto, medo de OAB. Tem gente que tem medo de OAB, que não posso criar conteúdo porque a OAB não permite. Ou seja, então, como é que você faz para tentar estimular uma pessoa que está assistindo aqui a criar conteúdo? Primeiro passo, saber que a OAB não te proíbe de fazer isso. Pessoal, é possível até fazer tráfego pago, acredita? É possível até fazer com que seus anúncios apareçam para mais pessoas. O provimento permite isso. Segundo ponto, o que é que não pode, em regra? Divulgar caso seu. Eu tenho improcedência diária aqui no meu escritório. Perdão, eu tenho procedência diária. A gente, graças a Deus, nossa taxa de êxito de processo é muito grande, mas eu não ando divulgando meus resultados. Mas existe uma incongruência aí no provimento. Você não pode falar dos seus resultados, mas eu posso falar do resultado de um colega. Eu não vou falar do meu, mas eu posso falar de um processo, um outro processo que existe. Tá? Então, medo de ser ridículo. Geralmente, quem critica a pessoa é quem não está fazendo nada. Tem muito seguidor meu, lá no Geoffrey Saraiva, que fala assim, fiz um vídeo, recebi essa mensagem da querida aqui, da OAB, que eu estou infringindo o código de ética, o TED. Eu falei, cara, manda ela te representar.
manda ela atrás do que ela acha como correto. Agora, ficar dando pressão em advogado, isso é ridículo, sabe? Você não pode fazer a oferta. Vamos supor, mandado de segurança, R$ 2.000, o que eu faço? Isso não pode. Advogado não pode fazer oferta. Oferta, divulgar valor de serviço. Mas, e nem também divulgar a sentença procedente. Isso também, o Código de Ética veda isso. Mas você falar sobre um processo de outra pessoa, pode. Você falar sobre um direito, pode. Você falar sobre uma novidade legislativa, pode. Você falar sobre um problema que é recorrente no Reclame Aqui, pode. Então, isso tudo você pode fazer. Você pode falar sobre essas soluções para um problema determinado. Por exemplo, o queridinho da moda agora é o Golpe Pix. Todo mundo, tem muita gente caindo no Golpe Pix. É um produto que eu tenho no escritório. Mas eu já percebi que quando é o golpe do Pix, existe um envio voluntário do dinheiro, eu estou notando uma certa resistência dos juízes ao julgarem isso. E eu fui observar umas 12 sentenças que nós tivemos no escritório, 6 foram procedentes e 6 improcedentes. Nas que foram improcedentes, o juiz não entrou no mérito da resolução do Banco Central. Ou seja, o próprio magistrado ficou naquele argumento superficial da culpa exclusiva da vítima. Ela fez porque ela quis. Beleza, doutor, mas cadê a resolução do Banco Central? Você não vai entrar nesse detalhe, está na inicial? Ou seja, há uma resistência por parte dos julgadores. Diferente quando é uma questão da invasão do aplicativo, que é um tema muito recorrente. Olha aí, já falei 2 produtos jurídicos aí para a galera. O golpe do Pix, quando há um envio voluntário, e quando há invasão do aplicativo. Então, isso daí a gente ia comentar para a gente poder falar um pouco mais mesmo dos produtos e falar um pouco mais, porque tem muitas oportunidades nessa questão bancária, né? Tem a questão do Pix, tem a questão, a gente está falando dos empréstimos, superendividamento, né? A gente estava falando um pouco do lado dos servidores, também aposentados. Exato. O que você vê, Geoffrey, que assim, a gente possa comentar mais com o pessoal dessa questão da advocacia bancária e essas oportunidades, né? Mais conhecido do Brasil, inscrição indevida e Serasa. Muita gente sofre com isso. Milhões e milhões de brasileiros. Contudo, por ser um problema antigo e muito conhecido, inclusive, um dano em rei ipsa, né, o dano presumido, obviamente, o tráfego pago no dano moral de Serasa, o custo do clique está mais caro. Esse é o ponto. Então, talvez não fosse um produto que eu iria investir. Empréstimo consignado, indevido. Geralmente o perfil é trabalhador rural, aposentado, analfabeto, que ele não conhece aquela operação. Ou então, quando o pessoal vai fazer um empréstimo nele, e em vez de ele fazer um empréstimo consignado tradicional, faz um cartão de crédito consignado com a reserva de margem consignada, causando uma dívida infinita. Esse é um produto muito bom para você trabalhar em demandas, em áreas em que tenham muitos produtores rurais. Obviamente, em capitais não tem muita demanda dessa, mas assim, quando você entende qual é o perfil de cliente, você já vai entender como é que vai abordar. Por exemplo, trabalhador rural do interior, aposentado. Obviamente, ele não tem celular. Ele não tem internet, ele não tem rede social. Quem é que vai assistir um conteúdo seu? A neta, o neto, o filho, o sobrinho, um vizinho. Então tem que saber a persona, para quem você está falando. Demanda de inscrição indevida no SCR, que é a chamada blacklist, né? É uma demanda boa. Inclusive foi o vídeo que viralizou. Golpe do Pix é uma demanda boa também, mas o golpe do Pix tem 2 variáveis. Tem o golpe do Pix quando você é induzido a erro e faz o envio do dinheiro, e tem o golpe do Pix quando você não faz o envio do dinheiro. O dinheiro simplesmente sai da sua conta. E isso tem acontecido com muitos bancos digitais. Ou seja, você consegue identificar qual é o perfil de cliente que pode fazer isso. Você tem ideia? Tem cliente aqui do escritório que foi subtraído mais de R$180 mil da conta de um banco digital específico. Ou seja, tem demanda, tem cliente, tem muito dinheiro na mesa, mas quem vai pegar essa demanda? A pessoa que se qualificar. Eu já tenho 36 anos, eu não sou mais um advogado iniciante, vamos supor que sou um advogado com médio tempo de carreira. Então, essa turma jovem, que teoricamente é para dominar mais a tecnologia do que eu, por que não estão criando conteúdo? Por que não estão desenvolvendo bons produtos jurídicos, sabe? Esse é o ponto. Sim. E essa questão que a gente estava falando agora, existe tantas demandas bancárias para quem está, a gente estava falando, né, de pessoas da região rural, e também tem, na verdade, como a gente está falando no começo, a área bancária afeta quase toda a população de alguma maneira. Por exemplo, o servidor público, que muito embora ganhe bem, ontem mesmo eu atendi um médico que mora numa cidade específica, o cara tem praticamente R$70 mil de salário e consome 90% do dinheiro dele é consumido pelo banco, com cheque especial, cartão de crédito, empréstimo consignado e empréstimo pessoal. Ou seja, ele não tem dinheiro. Aí você, quando o cliente vem com a demanda dessa, você tem que estudar qual é o produto ideal. Seria um superendividamento? Seria uma ação de revisão de juros? Então você tem que analisar qual é o produto ideal que é utilizado naquele problema. Ou seja, o advogado tem que ter aquele pensamento contraintuitivo.
olha como é difícil. A gente passa 5 anos estudando lei, estudando julgado, estudando alguns temas aleatórios. E quando você vai advogar, você tem que estudar sobre problemas, sobre pessoas. Qual é o problema daquele... Que solução eu tenho para a pessoa que tem isso e aquilo? Aí você tem que pensar de forma contra-intuitiva. Qual é a demanda que eu posso resolver? E essas questões bancárias, muitas das vezes, como você falou agora do superendividamento, ela também tem uma causa, porque o superendividamento acaba sendo um sintoma também do que está acontecendo na vida daquela pessoa. Mas tem outras coisas que, se a gente não estava falando do atendimento, do acolhimento, não entende o processo que levou a pessoa a chegar nessa forma de... essa lógica com os bancos, Exatamente. ela vai Se ela não recorrendo, sabe, ela não sabe o que é que está atingindo ela não vai nem saber como procurar o advogado. Por isso que eu bato na tecla da pessoa saber montar um bom produto. E saber um bom produto, ela pegar o problema, problema X, consumidor endividado. Qual é a documentação que eu preciso para o consumidor endividado? A pessoa vai pensar, poxa, informação de revisão de juros, eu preciso saber quais são os contratos bancários que ele tem ativo. Então, se ele sabe os contratos, se ele tem um contrato, ele me manda e eu analiso. Se ele não tem, eu tenho que ter uma forma para conseguir esses contratos. Beleza. Se ele tentei conseguir os contratos e não conseguir, então eu já vou entrar com a revisional pedindo a incidência da taxa média de mercado, com base na súmula da STJ que fala que não ausência de pactuação de taxa de juros vale a taxa média de mercado. Beleza. Esse cliente não é um cliente nem de revisão de juros e nem de superendividamento, porque é um financiamento de um carro. Perdão, de um carro, beleza. Revisão de juros não é superendividamento, porque superendividamento não cabe financiamento com garantia real. Então já cabe uma revisão de juros. Mas o contrato dele não está com a taxa abusiva. E agora, qual é o produto? Então você já vai aconselhar o cara para outra demanda. É igual tem cliente que chega no escritório com problema habitacional. A pessoa tem um imóvel, não consigo mais pagar. Aí eu vou analisar o contrato e, não tem abusividade. Meu Deus, e agora é meu imóvel? Fala, o imóvel não é seu, infelizmente é do banco. Nesse caso, aí eu já tenho um outro serviço que eu vendo, que é o acompanhamento no leilão extrajudicial. Nossa, mas eu vou perder meu imóvel. Aí você tem que conscientizar o cliente. Por quê? Porque ainda tem muita ignorância de muitos advogados que passam orientações erradas. Falam, o imóvel é seu, é financiado, é bem de família, só que, imóvel dado em garantia não é bem de família, é exceção. Então, como é que você vai vender um sonho para o cliente? Infelizmente, tem cliente que paga por... É igual assessoria de crédito que não é advogado. Aí eles me prometeram que eu ia ficar com o meu carro, eu não ia mais pagar nenhuma parcela, e o banco veio aqui e levou meu carro. E agora? Aí é problema. Porque o cliente ele não vem doutrinado falar com o advogado. Você tem que todo aquele trabalho para fazer a higienização do conhecimento e falar, se pintar como solução para o problema. E é importante perguntar também, né? Você falou de saber o que cada cliente tem. Para a gente conseguir, para vocês conseguirem montar cada produto, cada solução e todo passo a passo, há um mapeamento do que normalmente aparece. Como você falou, que tipo de contrato tem? Tem contrato? Não, não tem. Então você vai começando a buscar solução dentro do contexto real do que normalmente aparece, né? Então, para quem nunca começou, quem nunca está atuando, eu acho que vale pegar um dos casos que teve êxito ou que tem interesse em trabalhar e aprofundar nesse. Ou você acha que vale a pena começar com mais de um? Você lembra mais ou menos como começou na área bancária? De empréstimo consignado, aquela dos trabalhadores rurais. A prospecção foi em 2012. A prospecção foi corpo a corpo. Eu protocolei 2.600 processos. Muito processo. Fiz muita audiência. Errei muito. Só de sucumbência, detalhe, eu perdi mais de R$1 milhão de sucumbência. Por quê? Eu protocolei no juizado especial. Não fui para a justiça comum. Pessoal, imagina o tanto de dinheiro que eu deixei na mesa por desconhecimento. Por isso que hoje, quando eu vejo qualquer tipo de mentoria, gente advogado vendendo, eu compro mentoria, eu invisto dinheiro, porque eu entendo que é uma coisa que vale. E o problema tem muito advogado ainda que não investe em mentoria, tem advogado que prefere fazer uma pós-graduação achando que vai aprender, mas não vai. Você só vai aprender com quem está fazendo, com quem tem processo. É isso. Não adianta. O erro que você comentou agora, falou, olha, eu protocolei no lugar onde não deveria ter protocolado. Quem está ouvindo essa live agora já sabe, não faça isso. Aprenda a melhorar o seu rating de honorários. Não vá para juizado. Só se a pessoa realmente tiver condição financeira que não seja beneficiária da justiça gratuita e não queira pagar as custas. Mas se o direito for bom, vá para comum. Você aumenta seu ticket de honorários, entendeu? Obviamente, explicando. E detalhe, coloque no seu contrato de honorários essa previsão da possibilidade de uma sucumbência, caso para o cliente não queira alegar no futuro que você não avisou ele. Entendeu? Então, você vê que tem várias possibilidades de, entendendo o cenário, ver algo melhor.
tanto para o cliente quanto para o escritório, para o advogado, para esse faturamento ser melhor e o fluxo também porque tem cliente que ser chega com mais expectativa muito completo, alta. né? Chega, meu Deus, meu contrato é uma abusividade, eu quero que peça isso, eu quero ficar com isso, pede dando mora, eu falo, opa, calma, vamos aqui. Tem abusividade? Tem. Beleza. Em regra, o descumprimento contratual não gera dano moral. Se eu colocar um pedido de dano moral, você pode ser condenado à sucumbência recíproca. Você tem interesse, você tem que fazer essa triagem para o cliente para você baixar um pouco a expectativa dele. Igual o cliente que chega, eu já mostrei esse assunto para outro advogado, ele me disse que quer causa ganha, mas eu prefiro fazer contigo. Eu não garanto isso. Contrate o outro, porque já é uma pressão assim, uma pressão indireta, já é para meio que balizar o teu trabalho, sabe? Então você tem que deixar o cliente bem ciente. E de tanto responder essa pergunta para cliente, o que é que eu faço? Eu acho que eu gravo um vídeo no YouTube que eu explico como funciona o processo. Quando o cliente me contrata, eu já mando o vídeo para ele. Assiste esse vídeo aí, que é assim que funciona. O cliente me pergunta sobre o processo, eu mando o manual do cliente. No manual do cliente, eu ensino o cliente a constar o processo no estado dele. Para ele não ficar enchendo o meu saco, minha paciência. Doutor, e o processo? Porque tem cliente que pensa que pagou alguma coisa para o advogado tem a obrigação de toda semana. Seu Raimundo, oi, estou falando que seu processo não teve nada. Beleza, quando você tem pouco processo, dá certo. Mas quando você tem 2, 3, 4 mil processos ativos, como é que eu vou falar com esse tanto de gente? Então você não consegue. A não ser que você faça um cartão de crédito, né? Se você for um cliente Platinum, você paga mensalidade de R$199 por mês. Aí você vai ter uma reunião mensal com o advogado explicando o seu processo. Só que na hora que você cobra, nenhum cliente quer pagar. Por incrível que pareça. E acaba sendo importante até aquilo que a gente falou logo no começo sobre a comunicação. A gente cria alguns canais de comunicação que deixam explicados de forma como você falou, do vídeo. O vídeo vai explicar para várias pessoas uma demanda parecida. Então, vai ficar mais bem explicado ainda, porque vai ficar com mais detalhes no vídeo do que conseguiria estar tentando uma mensagem naquele momento. Fica disponível para a pessoa ver qualquer hora que ela tenha dúvida. Se ela está com dúvida um dia de noite, ela acordou preocupada com alguma coisa, ela vai olhar. Poxa, ela não vai conseguir falar com o advogado de vezes à noite, no final de semana. Mas ela consegue entrar lá no vídeo e ter o acompanhamento. Então, também dá apoio para a pessoa em outros momentos onde talvez não fosse possível e o grande atendimento detalhe direto, também né? é você ter um fácil acesso, mas respeitando o seu tempo. Porque eu não consigo dar atenção de forma pessoal para esse tanto de cliente que eu atendo, graças a Deus, né? Mas eu consigo fazer com que eles gostem de mim, mesmo que eu não esteja toda hora no pé deles, vamos dizer assim. Por isso que o advogado ele tem que ser de fácil acesso. Por exemplo, quem está assistindo, se tem um Instagram com um nome muito cheio de barra, de ponto, tire isso agora. Coloque seu nome legal, seu nome direto. Seja uma pessoa de fácil acesso. Coloque o link do WhatsApp na bio para você falar com você. Uma foto bonita, foto arrumada, roupa arrumada para a pessoa ver que você é um profissional ou uma profissional. Uma bio bem escrita. Qual é o problema que você resolve. Ninguém quer saber se você é pós-graduado em previdenciário, mas quer saber se você resolve problemas relacionados ao INSS. Ninguém quer saber qual é o seu time de futebol, se você gosta de cachorro. São detalhes maravilhosos, mas para você, se você está na rede social querendo arrumar clientes, você tem que preparar o seu jardim, ter um destaque bonito, ter vídeo gravado. As pessoas querem ver a sua vida, querem ver a sua rotina. Se até o Nelson Williams, que é super rico, faz isso, né? E mostrar que está disponível para solucionar aquele tipo de problema. O produto já está encaminhado no escritório, para que quando chegue a demanda, você já saiba como acompanhar, né? São etapas. Você mostra como faz, mostra o problema, né? Ó, a Andressa aí está elogiando as dicas. Obrigado, Andressa. São dicas bem valiosas mesmo. Para mim não, para mim não tá, acho que para mim não tá aparecendo, só tá aparecendo para você. Então o Diego também está confirmando, é isso mesmo. Ele também na foto dele está com uma foto com um blazer, tá bem clara a foto. Essa parte da presença digital é importante, né? De ser bem direto, de ser bem claro, para que a pessoa entenda qual é o problema que o advogado está resolvendo e como ele vai direcionar dali para diante. No digital, viu? Por exemplo, hoje, quando eu comecei em 2012, 2011.2, não tinha cowork, a rede social estava começando no Instagram, o Facebook ainda era um pouco incipiente. Então as pessoas não tinham o hábito de utilizar tanto essas redes sociais. Hoje em dia, qualquer lugar que você for, o pessoal está olhando para o celular, isso é fato. Então, o que é que você vai fazer? Primeiro passo, um ensaio fotográfico. Se você não tem um ensaio fotográfico, chama um amiguinho ou chama uma amiguinha que tem um iPhone, ou então aquele Samsung, acho que é o S10, né, que tira foto boa, e tira uma foto bem bonita, um fundo legal, pede uma pessoa para editar a foto, sabe?
Um microfone bom custa R$ 150 para você gravar seu conteúdo. Compra um tripé de mesa, depois você compra um iluminador. Então, sabe, são dicas que você vai gastar pouco e vai começar a ter seu cliente. Eu sei que é horrível você não ter um escritório, tem gente que tem dificuldade porque realmente é caro, mas faz parte da caminhada, pessoal. Eu comecei sem escritório. E dá para atender, a gente estava falando isso, né? Dá para criar um bom fluxo online, tanto da divulgação, através dos bons vídeos, de uma boa apresentação. O custo é baixo, né? Hoje a gente tem telefones que dão essa possibilidade. Antigamente tinha que ter uma câmera profissional. Para você ter ideia, lá no um escritório, hoje não, hoje hoje uma câmera profissional da Canon e tem um iluminador. A câmera eu comprei em 2018, 2019. Ela custou, acho que R$ 14.000. Eu não uso mais a câmera, porque ela não tem Bluetooth. Eu tenho que colocar o microfone de lapela, de fio. Eu tenho que gravar o vídeo, colocar no cartão de memória, colocar no computador, editar e postar. Beleza, no celular, que eu uso o iPhone 13, não fica com qualidade igual a da câmera, fica 90%. Mas, por conta da velocidade que eu consigo gravar, eu acho melhor. Eu solto caixa de perguntas quase todo dia, e tem muita pergunta que eu vejo que repete, opa, essa pergunta é boa. Aí eu já faço ela no Reels e vira conteúdo. E é muito rápido, pessoal, pra você fazer isso. Você pega a caixinha, coloca, responde, edita, coloca a legenda e sobe, sabe? O CapCut, o aplicativo é gratuito. Você baixa e edita rapidinho um vídeo. Tudo bem que os primeiros não vão ficar legais, mas depois, com o tempo, vai ficar cada vez melhor, né? E isso que você falou vai ajudando, porque hoje quase todo mundo tem um telefone celular e quem não tem, a gente estava falando só algumas pessoas que realmente moram na região rural, às vezes a pessoa não tem, mas algum conhecido tem, daí você falou... Ó, o Luva de Pedreiro, quando começou, ele não usava o telefone dos outros para gravar aqueles vídeos dele gritando. Então, a pessoa tem que... Pessoal, a batalha é essa. É aquela... Sabe coisa que não tem jeito? É assim, pronto. Pois é. Investimento mínimo. Fotografia legal, uma roupa legal para tirar foto. Um celular tem que ter investimento. Antes do escritório. Ah, não consigo botar no escritório. Beleza, mas isso tem que ter. Quem mora em cidade grande, eu acho interessante você ter um ambiente de trabalho. Eu nunca gostei de trabalhar em casa. Mas, depois de um tempo, consigo construir meu escritório. Pode ir para um cowork para trabalhar, sabe? Sim. E o cliente da minha cidade quiser me ver, vá na casa dele, vá no marco, no restaurante. E assim, do tempo que eu advogo, nunca tive um cliente que me dispensou pelo fato de eu não ter escritório. Se o cliente te dispensar por isso, é porque ele não queria que você fosse advogado dele. A verdade é essa. E se você tem uma solução clara para a pessoa, você mostra como você vai resolver o problema dela, olha, o passo a passo comum é esse aqui, a gente vai fazer isso no seu caso e orienta, a pessoa já vai ganhando confiança. Ela já veio te procurar, ela já está querendo depositar confiança no advogado. Ela não vai lá, vou procurar qualquer um. Ela já fez uma pesquisa, ela já perguntou, tá? Então já está predisposta a te trazer a questão. Se você for ao encontro disso e trouxer coisas que reforcem que não, realmente eu sou um bom profissional, realmente eu vou estar aqui à disposição e conseguir mostrar com clareza, é só ponto positivo. Por isso que é interessante que você tenha um bom script de atendimento, você saiba atender, conversar, saiba acolher. Tem um site que é Lucid, acho que é Lucid Chart, deixa eu ver, é Lucid Chart. Ele é muito bom para você criar fluxograma de atendimento. Por exemplo, o cliente vem por aqui, se ele tiver esse problema, ele vai para cá. A objeção é essa, eu estou utilizando ele no escritório. É muito bom. Lucid Chart. É de graça também. Ó, o CapCut para editar vídeo é de graça. O Lucid Chart é de graça. O Canva é de graça para você fazer seus criativos. Ou seja, você vai investir só o seu tempo. Sim. E depois, com os clientes, você pode ir montando os acompanhamentos, né, as etapas, que também dá para montar sem custo nenhum, com custo muito baixo dessas informações, desses materiais, você vai criar, vai passar para o cliente, dos vídeos. E até a gente fala, no Capital Jurídico, a gente lançou um CRM, então, que dá para você ver todo esse registro, acompanhamento dos clientes, etapas que você está atendendo cada um, né? Mostrando que são casos, alguns parecidos, alguns casos têm diferença de documentação, a gente falou desse tipo de contrato, não, qual é a cláusula que está nesse contrato, diferente do outro, você pode registrar tudo bem direitinho. Então, porque ter essa parte organizada mesmo, todo o fluxo, desde a divulgação até o acompanhamento do cada cliente, vai organizar o teu dia, poupar tempo e dar para o cliente mais visibilidade. Eu utilizo um assinador eletrônico, eu utilizo um Drive pago, que meus colaboradores têm acesso, eu utilizo um PABX de atendimento no WhatsApp, eu utilizo
atendimento. Eu utilizo mais algumas outras ferramentas. Eu assino no Brasil para ter acesso a julgados. Eu assino em 6 sistemas diferentes, porque eu preciso ter para para a redução do meu tempo de atendimento. Porque antes eu atendia 5 pessoas por dia. Hoje eu atendo 50, 60. Então eu tenho que saber de onde vem esse lead, o que é que ele quer comigo. Se ele não vira cliente, ele fica na minha base de dados para eu poder mandar minhas postagens, fazer spam para ele. Então eu consigo organizar o meu ecossistema de atendimento, sabe? E é isso, pessoal. O advogado ele tem que ter esses dados muito bem parametrizados. Ó, bem que acabou de chegar um lead agora, veio do Instagram. Aí eu já salvo aqui o contato dela, já vejo de onde ela veio. Aí no final de semana, quando eu for puxar o relatório, eu vejo quem falou comigo, por onde veio. Porque a plataforma que teve um melhor desempenho, eu já consigo dedicar mais tempo para ela. Por isso que eu deixei um pouquinho de lado o YouTube, porque as pessoas não estão vindo tanto assim do YouTube, e o vídeo do YouTube é um vídeo mais longo, você tem que editar, é um vídeo que é mais custoso para produzir. Enfim, eu estou meio que abandonando um pouco o YouTube, mas eu vou voltar. E dessas questões que tem visto no Instagram, assim, mais frequentes, as demandas maiores que têm chegado, são em relação a Pix mesmo? São relações... Assim, se fosse, é que é difícil mensurar, mas se fosse lembrar assim, de cabeça, nas últimas 3 semanas. No geral, bora lá. Demanda bancária. Inclusão indevida no SCR, tá no topo. Golpe do Pix, eu tenho muito chamado, mas eu estou despachando, porque como eu cobro no horário de entrada, tem muita gente que não quer pagar. Golpe do leilão de carro, eu tenho muitos também. Chega muito leilão. Imobiliário também, chega muito atraso de obra e de extrato. E chega muita revisão de contrato bancário, chega muito defesa de buscar apreensão. E o de leilão de carro funciona como? Porque esse acaba ouvindo pouco, né? Assim, leilão de carro, a grande vantagem assim, é porque o ticket é mais alto, né? Então o cara vai atrás de um carro, ele acha um site de leilão, ele faz o pagamento, aí chega o tempo de arrematação, na hora que ele vai retirar o carro, ele é bloqueado pelo contato. Então, eu tenho um cliente aqui no escritório que caiu no golpe de 22 mil, até cliente que caiu no golpe de 215 mil. O cara foi arrematar um Porsche e era golpe. Como é que funciona o golpe de leilão? Em São Paulo, tem uma jurisprudência muito interessante para isso, de fraude bancária. Na verdade, tudo começa em São Paulo, né? Tem maior circulação de riqueza, tem mais problema circulando. Quanto mais dinheiro tem, mais problema tem, é fato. E se tem mais problema, tem mais solução. Alguém já demandou o banco sobre isso. O golpe de leilão, ele não é interessante você processar o bandido, o golpista. Por quê? Golpista não tem dinheiro. O golpista, o dinheiro caiu na conta, ele sacou e mandou para outra conta. O grande ponto é processar o banco que hospeda a conta do bandido. Se ficar evidenciado que o banco foi omisso no dever de segurança, descumprindo algumas resoluções bancárias, e aí você pede que o banco seja responsável por isso, pedindo a instância súmula 479. Tem muito julgado favorável no TJ de São Paulo, mas é interessante fazer uma demanda administrativa antes do banco, para que ele apresente cadê a documentação do cliente, tal, do correntista, qual foi o perfil de segurança. Se aquela conta que recebe o dinheiro já tinha algum reporte de fraude, por quê? Essa informação é importante. Porque se o banco apresentar na contestação que a conta não tinha reporte de fraude, ou não juntar isso nos autos, então a gente pergunta, banco, como é que você manteve essa conta aberta mesmo com reporte de fraude? Por que você não bloqueou essa conta? Então você foi omisso no seu dever de segurança. E aí você pede a incidência da súmula 479, pede a responsabilização do banco que recebe, que é hospedar contra o criminoso. E daí você começa a trazer o risco, né? Como você falou, não para quem aplicou o golpe, porque daí dificilmente você vai conseguir ter alguma devolução, mas sim para o banco que estava hospedando a conta. Quando eu voltei, 2018, 2017, eu parei um tempo de advogar para estudar para concurso. Aí depois eu voltei para a advocacia. Eu fiz uns 30 reclamações trabalhistas contra a empresa. Tive investimento de tempo, gastei, porque o pessoal era muito humilde, com alimentação, com transporte, beleza. O que aconteceu? Ganhei todas no primeiro grau, recorrendo para o TRT de São Luís, que é o TRT da 16ª região, os processaram no interior do Maranhão. Ganhei todos. Quando eu fui executar o dinheiro, cadê? Ou seja, resumo da história. Não processe quem não tem dinheiro para pagar a condenação. Senão você vai trabalhar de graça. Senão você vai ganhar e não vai levar. E acaba acontecendo, né? Como você falou, aconteceu com você e talvez até mais gente aqui com a gente agora assistindo, até passando por isso, né? Você investe um tempo, investe, mas
É por isso que você tem que processar quem tem capacidade financeira de suportar a condenação. É banco, INSS, plano de saúde, esse tipo de coisa, porque você consegue rentabilizar melhor, né? Você vai processar criminoso. Na hora que o dinheiro cai na conta, pessoal, o criminoso saca. Não adianta. Entendeu? É assim que funciona. Tem mais dúvidas aí? Para mim não aparece nada. Deixa eu procurar. Acho que ele então mudou, mas deixa eu dar uma procuradinha aqui, se tem alguém. O pessoal tá mais comentando positivamente, assim, acenando, dando O pessoal segue lá, confirmando aí que... Saraiva ou Geoffrey Advogados. É porque daí não só as dicas de hoje, mas todas as próximas dicas, as dicas que já ficaram lá, né, Geoffrey, eles vão poder acompanhar. E algumas dessas ações que a gente está falando aqui, até lembrar para o pessoal, algumas, né, que exigem cálculo, nem todas exigem, como o Geoffrey falou, mas acho que exigem alguns. A gente tem materiais lá no Cálculo Jurídico que falam também sobre esses cálculos, sobre essas possibilidades. Então, consignada, inclusive aquele cálculo da RMC, que vocês têm no cálculo é perfeito, viu? A calculadora é fantástica, pessoal, para quem quer atuar. E o bom é que tem também um curso que ensina a pessoa a advogar, né? Ou seja, você está aí com muito tempo livre, que o advogado início de carreira tem muito tempo livre, né? Então eu espero que dedique tempo no aprimoramento de como vai fazer para ser um bom profissional. E entre essa está a questão do aspecto material. Eu não estou falando aqui, pessoal, que você vai relegar o aspecto do direito material. Nada disso. Quando eu falo que você tem que aprimorar a sua comunicação, a sua oratória, eu parto do pressuposto que você já sabe, você já tem o direito material muito bem trabalhado. Então, por isso que é importante pegar uma tese, estudar a tese, saber como aplicar ela de forma rápida, saber como atender, porque o dinheiro está aí. E é uma combinação, né? Assim, porque a gente tem um pensamento que vem de muitas gerações dessa coisa muito acadêmica e que tem o seu valor, mas que a gente vê que na prática, estudar com quem já está fazendo, observar as dicas como a gente está fazendo aqui, como tanta gente que está acompanhando aqui, o que não fazer, pegar esses erros e tomar uma aprendida de seguida aqui adiante, justamente para isso, pegar algumas ações, alguns direitos materiais e destrinchar dentro do que a gente viu na prática, as dificuldades que nos perguntaram. Então, aproveitem as mentorias, aproveitem os cursos para instruir tanto a parte técnica, né, a parte material, como também essa parte de saber lidar, né, com as pessoas e avançar nos atendimentos de forma positiva, trazendo essa harmonia aí com os clientes. Isso não é difícil, pessoal, de fazer. Entendeu? Isso não é difícil, pessoal. Agora você precisa dedicar seu tempo. Precisa dedicar seu tempo nisso, na produção de conteúdo, na bagagem material. Por isso, quem está assistindo, se tiver, eu estou sem cliente na advocacia, estou com muito tempo livre, não consigo mais, o que é que eu recomendo? Que dedique o tempo nisso. Vou tirar aqui 2 horas por dia, 3 horas por dia para aprender um nicho novo no escritório. Porque aí você consegue ter uma nova operação, ter um novo braço. Porque, pessoal, a vida é teste, tá? Não adianta, a vida é teste. Tem produto meu do escritório que não performou tão bem. Eu já fui para outro, mas eu tive que testar, tive que tentar para aprender, né? Sim. E essa oportunidade de dedicar tempo por dia, né? Organizar o tempo, organiza ali umas 2 horas, 3 horas, dá para aprender muito mais do que a gente pensa, né? Assim, no final de um mês, quantos produtos já podem estar estruturados, estabelecidos, e se você comparar um mês antes no escritório que nem tinha como oferecer alguns serviços, basta ali um tempo de dedicação, né? Como a gente falou, não tem muito mistério, mas a gente tem as ferramentas, está sempre à disposição, tem para oferecer. Então, a gente falou tantas vezes aqui, siga o professor Geoffrey nas redes sociais, fica nosso convite para se continuar seguindo o Cálculo Jurídico, pegar os materiais do blog, acessar. Tem muito material gratuito de muita qualidade para justamente incentivar e estimular quem está começando, né, a ter esse conhecimento para deslanchar. Pois pessoal. Organize sua bagagem material. A advocacia não está legal, não desista. Tente outro nicho, tente outra área, tente um conteúdo. Se abasteça de bons conteúdos, tá? Por isso que o Cálculo Jurídico, o site é fantástico, as ferramentas são incríveis, tanto para quem advoga no bancário, quanto para quem advoga no previdenciário. E assim, tem muito advogado no mercado? Tem, é fato. Mas tem muito problema no mercado. E tem muito advogado que não sabe como ter cliente.
Tem advogado que não sabe manter cliente, tem advogado que não sabe precificar, tem advogado que não sabe atender, tem advogado que não sabe o direito material em si. Então, quando você tem alguma qualidade dessa de forma evidente, as pessoas vão te ver como um profissional. Eu gosto muito do incrementalismo. O Guilherme Freire é um filósofo, ele é novo, ele tem um canal no YouTube muito bom. Ele fala sobre o incrementalismo. O que é o incrementalismo? É você melhorar um pouquinho de cada vez de forma gradativa. Beleza. Se hoje eu não sei falar, eu vou tentar melhorar dia após dia na minha oratória. Como é que eu posso treinar a minha oratória para ficar bom? Se hoje eu não sei escrever bem, minha gramática não é legal, beleza, você vai incrementar a sua gramática, você vai escrever no curso de português para tentar escrever melhor. Se hoje minha advocacia não está bom, meus produtos não estão bons, os clientes não me percebem, beleza. Você vai incrementar a sua rede social, vai incrementar a sua bagagem material com novos nichos, novas áreas, para saber se dá para melhorar. Então, incrementalismo é isso. É até uma forma para você fugir da ansiedade. Quando você tenta abraçar o mundo, tenta melhorar de uma vez em vários aspectos, você não vai conseguir. Então, melhore um pouco de cada vez, de forma contínua. Muito legal. Pessoal, a gente já chegou então no finalzinho da nossa live. Essa dica foi talvez uma das mais importantes, né? Porque é verdade isso. Às vezes a pessoa tem muita vontade de fazer, de aprender e quer fazer tudo uma vez só. Você fica naquela paranoia de querer melhorar tudo. Ah, vou fazer tráfego pago, vou fazer ensaio, vou fazer isso, eu vou estudar isso. Calma. Vamos de uma coisa por vez. Porque a vida é uma maratona, né? É demorada. A advocacia é uma maratona, ela não é uma corrida de 100 metros. É uma coisa demorada, as coisas não acontecem. Eu sei que tem muito guru de internet que vende sonho, vende que você vai ficar rico rápido, mas eu sou da escola antiga. Eu acho que a riqueza da advocacia é possível, mas exige um trabalho árduo e um trabalho bem focado. E é possível, pessoal. Não vá ficar assim, preocupado, não, que a coisa acontece. Mas só não fique parado. Minha única dica é não fique parado. Continue se movendo. Muito bom. Joffre, muitíssimo obrigada pela nossa conversa. Aí você falou que acompanhou, viu qual é de oportunidade que tem na área bancária. A gente falou também um pouco sobre captação, um pouco sobre acompanhamento dos clientes, né? De como é importante também ter esses produtos bem direcionados e da importância do advogado não só ter o direito material, mas também estar sempre se especializando e dando atenção para cada caso, das diversas maneiras que a gente pode, criando conteúdo, nas redes sociais, mesmo no contato pelo WhatsApp, no escritório, e as possibilidades de atender. Muito obrigada pela tua experiência, por ter compartilhado com a gente tanta informação valiosa. Eu que aqui nessa agradeço, pessoal. Nosso almoço. Me siga aí, Geoffrey Saraiva. Eu falo sobre meme, família e meu filho, tá? E no Geoffrey Advogados é coisa séria lá, viu? No outro é só brincadeira. Muito bem. Muito obrigada. Um ótimo almoço. Obrigado. Tchau, pessoal. Obrigada, Joffrey.